Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, nós hoje estamos falando aqui sobre mediunidade com o Dr. Odilon Fernandes, falando um pouco sobre a questão da interação psíquica, né? E nós terminamos aqui o segundo bloco falando a respeito dos golfinhos, mas gostaríamos também de falar a respeito dos pinguins. Nós sabemos que os pinguins, não é? Aquela espécie dita pinguim imperador, não é? E os pinguins, eles saem, eles deixam os ovos sendo chocados e saem durante, vamos dizer assim, longos períodos procurando alimento. Depois, quando esses seus pais, os pais dos filhotes, voltam ao ninho, não é? Ao ninho dos pinguins, eles são capazes de identificar os filhotes. Vejamos bem, por aquele grito, por aquele choro do pinguim filhote. Interessante como, quer dizer, naquele berçário, né? Naquele berçário dos pinguins, os pais identificam, são todos iguais, porque pinguim é todo igual. É tudo parecido, principalmente quando é filhotinho, bonitinho, né? Então, os pais identificam. Isso é que é interação psíquica, que nós precisamos de prestar mais atenção no cotidiano. O Dr. Odilon Fernandes continua dizendo aqui: o mesmo pode-se dizer em relação aos seres do mundo vegetal, já que, por uma atração psíquica rudimentaríssima e não apenas física, reúnem-se no mesmo trato de chão para formarem as matas e as florestas, não é? Árvores da mesma espécie que têm preferência uma determinada preferência por certa região. Árvores da mesma qualidade, que dão frutos da mesma espécie, reúnem-se ali e ali começam a crescer e a produzir os seus frutos. Por uma interação psíquica, mediúnica, generalizada, conforme dito, os homens encarnados se influenciam mutuamente, agindo e reagindo, sem que disso tenham percepção absolutamente clara. Espiritualmente, não há quem viva em solidão sem qualquer contato com os semelhantes. Não há quem viva em solidão, porque nós estamos recebendo pensamentos, estamos pensando, recebendo emoções, registrando emoções e estamos também, vamos dizer, tendo emoções e liberando emoções que são registradas por outras pessoas. Raciocinando pelo mesmo prisma, podemos afirmar que entre encarnados e desencarnados, posto que a morte não exista, o pensamento jamais se extingue, a interação mediúnica é fenômeno corriqueiro e normal. Olha aqui, então a mediunidade é uma coisa corriqueira, é uma coisa normal. Existe entre as plantas, existe entre os animais, existe entre os encarnados e, em suma, existe entre os espíritos. Entre os espíritos, estejam no corpo ou fora do corpo. Para ser médium, ninguém carece de se rotular médium e tampouco ser espírita.
ou adepto de uma crença religiosa que admita o intercâmbio entre as duas vidas. Mediunidade, aliás, não é uma questão de querer ou não querer, mas sim uma questão de ser. Mediunidade não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de ser, não é? Como dizia Descartes, né? Penso, logo existo. Você pensa, logo você é registrado. Alguém pensa à sua volta, logo o pensamento desse alguém é registrado. Claro que existem aqueles que desenvolvem essa sensibilidade. Existem aqueles que desenvolvem mais essa faculdade, não é? Essa sensibilidade chamada, essa percepção extrasensorial. Diz aqui o Dr. Odilon, olha, mediunidade, repetindo, não é uma questão de querer ou não querer, mas sim uma questão de ser. E não apenas de ser médium, mas de ser existencialmente falando. De ser existencialmente falando. É por isso que tem médium em todo lugar. Não é? Tem médium na igreja, tem médium na igreja protestante, na igreja católica, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, nos centros espíritas, em outras crenças religiosas. A mediunidade é uma coisa antiga. É uma coisa antiga. O Espiritismo estuda a mediunidade. E estuda a mediunidade como ciência. Mas a mediunidade existe, sempre existiu. Encerrando aqui as suas considerações, o Dr. Odilon diz o seguinte: ressaltamos que não apenas desencarnados influenciam encarnados, mas igualmente encarnados influenciam desencarnados. Nós não influenciamos desencarnados? Claro, nós não oramos por eles, nós não pedimos a intercessão deles, não conversamos com os desencarnados pela prece, pela oração, pelo pensamento, não é? Quantas vezes nós tentamos conversar com os nossos entes queridos desencarnados durante o dia? A pessoa que conversa sozinha acha que está conversando sozinha. Claro, nós não estamos aqui nos referindo àquela pessoa perturbada que anda pela rua gesticulando, mas esse contato existe. Caso os desencarnados não pudessem ser influenciados pelos encarnados, todas as suas orações a eles simplesmente seriam inúteis. Se os desencarnados não pudessem ser conectados pelos encarnados, por que nós iríamos orar a eles? Deus é espírito. Se nós oramos a Deus, é porque nós acreditamos que podemos nos comunicar com o Espírito de Deus. Isso é que é mediunidade. Isso é que é interação psíquica de uma maneira mais abrangente. Na próxima semana, nós vamos continuar falando sobre o assunto. Até lá, muita paz. Gostou do assunto desse programa? Que tal se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, passando a ser um patrocinador da divulgação espírita? Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.